Números capítulo 13. Você vai deixar a sua Bíblia aberta no livro de Números, capítulo 13. Nós leremos todo o capítulo, exceto os versículos de 4 a 15, que é apenas a descrição dos nomes. Pedi à igreja que esteja orando pelo pastor Marcelo. Ele estava responsável pela mensagem hoje, mas pela manhã ele se sentiu indisposto durante a mensagem, precisou terminar a mensagem sentadinho, não se sentiu muito bem, então entendeu que era melhor que ele ficasse em casa hoje à tarde para descansar, se recuperar e ficar bom o quanto antes. E eu o substituo agora tarde e noite. E também orem por mim, eu também estou um pouquinho fanho, um quadrozinho viral, mas o Senhor vai nos ajudar e a gente vai conseguir ir até o fim. Até o irmão Carlos também? Pronto, então já inclui o irmão Carlos também. A gente vai conseguir ir até o fim dos dois cultos. Todos abriram Números capítulo 13. Vamos ler do verso 1 até o verso 3. E aí nós saltamos para o verso 16. Diz o texto: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Verso 16 agora. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai, descendentes de Enaque. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cades-Barneia, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. E aí eu queria que você prestasse muita atenção no verso 30 e observasse aqui a reação de Calebe. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura.
Talvez na sua versão diga são como gigantes. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de nos reunirmos como povo escolhido, Pai, como família do Senhor, e de expressarmos publicamente a nossa fé. Pai, nos abençoa, que nós possamos estar sensíveis ao Teu falar e que possamos ser ensinados, encorajados, corrigidos pelo poder da Tua palavra. É isso que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria lhe fazer uma pergunta. Ao longo da sua jornada com o Senhor, não sei quantos anos você tem, 2, 5, 10, 15, 20, alguns bem mais tempo do que isso. Em algum momento você já sentiu sua fé vacilar? Você já sentiu que sua fé estava como numa montanha russa, vivendo em alguns momentos de altos e em outros momentos de baixos? E aí esses momentos de picos e vales, eles passam e a gente consegue viver um outro momento com uma fé mais perene, mais linear, mais equilibrada, até que venham outros momentos de oscilação. Isso não é algo espantoso, isso acontece ao longo das Escrituras. O povo de Israel tem essa fé oscilante. Mas há momentos dentro da história de Israel que acontecem coisas que vão além do que se pode esperar, onde entra no coração do povo não mais uma fé que oscila, mas que entra no coração do povo um pecado extremamente destrutivo, extremamente corruptível do coração daqueles que creem no Senhor. Um pecado chamado incredulidade. Nós precisamos lembrar que, à altura desse texto, o povo já tinha sido liberto do cativeiro egípcio. Esse povo já estava, a essa altura do campeonato, há 38 anos, peregrinando pelo deserto. E naturalmente vendo o Senhor revelar-se a eles durante esses 38 anos. Essa geração, ela tinha visto, ouvido também os feitos do Senhor, mas agora eles estão muito próximos do cumprimento de uma promessa. O Senhor havia prometido, e isso está registrado lá no livro de Êxodo, havia prometido a esse povo que eles iriam desfrutar de uma terra que mana leite e mel. Isso está lá em Êxodo, capítulo 3, verso 8, que diz: por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O povo estava diante dessa promessa e agora eles estavam ali, no limite da entrada de Canaã, estavam em Cades Barneia, já conseguiam avistar Canaã, e esse povo agora está se preparando para entrar. Imagine se você, 38 anos peregrinando, e agora os seus olhos podem contemplar o cumprimento da promessa de Deus. Mas adicione a isso um tempero especial, que para além do que você iria encontrar nesta terra, você tinha um histórico de feitos e maravilhas e prodígios do Senhor a favor do seu povo. Era natural e esperado que o coração do povo estivesse extremamente jubiloso, esperançoso, ansioso por possuir a terra prometida. E veja bem, eu queria que você prestasse atenção em alguns pontos desse texto. Não se trata de conquistar, a gente sempre chama de conquista da terra prometida. A terra prometida, ela não foi conquistada, ela já havia sido conquistada pelo Senhor. O Senhor já havia dado essa terra em promessa ao seu povo. O povo tinha que possuir a terra, e naturalmente que para possuí-la, uma terra já ocupada, isso envolveria uma guerra para a retirada desses povos. Mas não se tratava mais de uma guerra para talvez conseguir o resultado que o Senhor disse. Não, aquilo havia sido dado como promessa. Ao povo cabia crer, seguir em frente e possuir a promessa que o Senhor havia os dado.
Mas bem, não é isso que o texto vai nos apontar. O que deveria ter acontecido em Cades Barnea era que tivesse acontecido ali a apoteose do povo de Deus para entrar na terra prometida e possuir essa terra. Mas não é isso que acontece. O que acontece é uma fragilidade muito grande na fé desse povo. Existe uma desesperança, uma preocupação excessiva que faz com que a fé desse povo se transforme em incredulidade. E aí eu queria, para que você perceba isso de maneira mais aguda, que você abrisse no livro de Deuteronômio, capítulo 1, e a gente vai ver o mesmo fato, descrito com alguns detalhes adicionais. Deuteronômio, capítulo 1, a partir do verso 19, acompanhe comigo. Depois, conforme o Senhor nosso Deus nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barnea. Então eu disse a vocês, vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo e nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Observem agora. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. Vejam que os textos são complementares. O que acontece é que o coração do povo, ao ouvir o relato, é totalmente preenchido agora de insegurança, de incredulidade. O texto de Deuteronômio ele é mais claro. Ele vai dizer que o povo não confiou no Senhor. Mas antes de extrairmos algumas lições para a nossa vida, eu queria trazer mais alguns detalhes desse texto. 12 homens foram enviados para a missão de reconhecimento. 12 homens viram as mesmas coisas. 10 deles voltaram desanimados, amedrontados, excessivamente preocupados e com exagero no coração. Mas 2 homens que estavam na mesma missão voltaram encorajados, motivados e convictos de que o Senhor estava com ele. O que será que aconteceu no coração desses homens? Que 10 homens voltam tão desesperançosos e incrédulos, e 2 homens voltam tão esperançosos e crédulos na promessa do Senhor. É o que a gente vai descobrir ao longo desse texto. Mas eu queria tirar aqui 3 lições para a minha vida e para a sua vida,
para que nós tenhamos muito, muito cuidado com os sinais da incredulidade. Lembram que eu comecei com uma pergunta? Você, em algum momento da sua jornada, já sentiu a sua fé vacilante? Quais são os limites entre uma fé vacilante que nos ocorre ao longo da caminhada e a incredulidade? O que é que faz com que nós sejamos capazes de perceber, olha, não é mais apenas uma crise de fé, não é apenas mais um tempo difícil onde eu estou deprimido ou eu estou iniciando uma depressão, uma desesperança. Quando é que isso se torna uma incredulidade? E aí eu queria trazer um primeiro alerta olhando para esse texto. O primeiro alerta que nos faz pensar em um coração incrédulo é quando ele começa a duvidar do caráter e da palavra de Deus. O primeiro sinal de que um coração está enveredando pela incredulidade não é quando você olha para o tamanho das ondas e tem medo. Não. Isso apenas é uma fé que vacila. O temor, muitas vezes, a angústia e a preocupação se apoderam do nosso coração. Mas, quando você começa a questionar, a pôr em xeque, a duvidar o caráter de quem Deus é, ou a veracidade das promessas de Deus, significa que a incredulidade já está se instalando. Observem que, como eu li em Êxodo capítulo 3, versículo 8, existia uma promessa de Deus para o povo. O povo já recebeu do Senhor uma promessa de que havia uma terra separada para eles e que eles deveriam possuir essa terra. Mas há algo de importante nessa promessa. O Senhor trata com Israel de maneira excessivamente clara. Êxodo capítulo 3, versículo 8, o Senhor não apenas revela a sua promessa, mas inclusive ele comunica que essa terra já estava ocupada. Veja que o Senhor de maneira nenhuma trata com Israel com surpresas. Não existem mistérios, não existe algo que vai ser descoberto apenas ao chegar em Cades Barneia. Não! Desde o momento em que a promessa foi feita, o Senhor já havia os comunicado sobre isso. Eles sabiam, inclusive, quem eram os povos que estavam ocupando essa terra. Mas o que lá em Deuteronômio, capítulo 1, vai dizer é que nasceu no coração do povo um questionamento sobre essa promessa. Bom, o Senhor nos deu essa terra, mas nos parece interessante irmos até lá em uma espécie de missão militar e averiguarmos a terra. Observarmos o tipo de solo, quem são as pessoas que estão por lá, se elas têm um exército forte. E olhe que Israel tinha nesse momento 600 mil guerreiros. Será que eram pessoas muito grandes? Que tipo de informações estratégicas isso vai nos trazer? E isso pareceu bom inicialmente. Não parecia uma incredulidade, mas já era. Era querer conferir se aquilo que Deus tinha prometido de fato correspondia na prática. Bom, Deus disse que seria uma terra fértil. Então eles foram lá e uma das coisas que eles deveriam fazer era verificar se de fato o quê? A terra era fértil. Talvez isso passe despercebido quando nós lemos esse texto. A gente pensa só nas pessoas, nos ocupantes, mas não foi só sobre isso. A incredulidade do povo não foi somente sobre possuir a terra e retirar os ocupantes. Não. O Senhor já tinha dito sobre a qualidade e a fertilidade da terra, a capacidade de alta produção dessa terra, mas era necessário trazer uma amostra do solo e trazer agora uma amostra dos frutos. Queridos, você percebe? O Senhor lhe faz uma promessa, me faz uma promessa, mas eu digo assim, irmã Cleusa, traz um pedacinho da promessa que eu quero biopsiá-la aqui. Eu quero colocá-la num microscópio e checar se aquilo que o Senhor disse, de fato, condiz com o que eu estou vendo. A incredulidade no coração do povo, ela já se estabelece a partir da necessidade de avaliar a terra e os frutos. De atestar ao povo, olha, a terra realmente é boa. O Senhor estava falando a verdade.
O povo precisava ver para crer. A incredulidade no coração de Israel não surgiu por causa do tamanho, do desafio, das batalhas. Surgiu pelo um descompromisso e uma desconexão com o caráter de Deus. Nós precisamos estar vigilantes também. Precisamos estar atentos, porque a incredulidade ela é sutil. Quantas e quantas vezes, de maneira muito semelhante ao comportamento do povo de Israel, nós também não precisamos de pequenas amostras das promessas do Senhor para que nós possamos crer. A fé verdadeira, meus irmãos, ela não é cega, ela não é surda, não é muda, não é confusa, não é mística. Pelo contrário, ela é consciente, clara, objetiva. A fé verdadeira não se ampara no que foi prometido, nem nas circunstâncias da promessa. A fé verdadeira se ampara no caráter de quem prometeu. Porque, ora, seria muito fácil se a promessa correspondesse a algo simples, fácil, tangível, seria muito fácil de crer. Se eles chegassem lá e tivessem loteamentos feitos, já piquetados, com identificação da tribo, e duas pessoas para recebê-los e dizer: parabéns, vocês chegaram, seria maravilhoso. Para que fé? A fé correspondia a olhar para as circunstâncias, e apesar dessas circunstâncias serem adversas, o coração do povo ser levado ao Senhor. Mas o fato é que essa incredulidade leva o povo a duvidar do caráter de Deus, porque os olhos deles estavam aonde? Nas circunstâncias. Observem que aqueles 10 homens voltam e eles dão destaque ao tamanho das pessoas. Gente, vai dar errado. É como se eles voltassem e dissessem: olha, realmente, o que Caleb disse é verdade, a terra é boa, mas... Observem quantas vezes nós dizemos mas. Não, realmente o Senhor tem me dito, mas vai ser tão difícil, está tão improvável, as chances são tão remotas. Querido, se o Senhor prometeu, se a palavra de Deus atesta a promessa do Senhor, nós precisamos crer. Abra sua Bíblia em Números capítulo 10. Números capítulo 10. Leia comigo versos de 33 a 36. Números capítulo 10. O texto diz: então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Queridos, diferente de nós, Israel, ele viveu algo extraordinário, porque ele viveu a manifestação concreta do sobrenatural de Deus. Eles viram milagres, maravilhas e prodígios. Mas observem como é interessante, né? Como a gente traz isso para hoje. O fato deles terem visto sinais, maravilhas e prodígios não foi suficiente para abastecer e para sustentar a fé deles. E mesmo eles tendo visto esses sinais de Deus, eles duvidaram do caráter de Deus. Primeira lição, eu queria que você ficasse no seu coração. Observe de maneira atenta e vigilante se em algum momento da jornada a sua fé vacilante tem caminhado para uma dúvida a respeito do caráter de Deus. Será que Deus... E talvez você pense: não, isso não acontece. Sim, isso acontece. E muito. Este ano eu já tive incontáveis conversas aqui na igreja,
onde a grande questão não era uma fé vacilante. E a gente precisa dizer, olha, não é bem por aí. Você não está colocando em xeque a circunstância, você está colocando em xeque o caráter de Deus. Você crê no Senhor. E a pergunta teve que ser feita. Porque não era sobre a dimensão do problema, era sobre a convicção da fé. Segunda lição. Um coração incrédulo enxerga apenas o mundo natural, visível e tangível. Quando nós estamos numa crise de fé ou numa fé vacilante, nós ficamos como trocando lentes. Uma hora a gente é capaz de reconhecer o Senhor naquela situação, de crer no seu poder, na sua soberania e na sua majestade, mas aí à tarde você já está ali excessivamente preocupado e já não enxerga o Senhor. Aí no outro dia você amanhece, ora, entrega ao Senhor, começa confiando e você vai oscilando. O coração que já está sendo ali inflamado pela incredulidade, ele começa a observar a vida apenas na perspectiva do que é natural. Ele já não enxerga mais Deus. Ele já não é mais capaz de perceber e sentir e crer que o Senhor age. Ele apenas vai trabalhar com o que é material. E aí talvez você seja pragmático e vá ter dificuldade com o que eu vou dizer agora. É aquele coração que é estatístico. Se você é estatístico, não é sobre a sua profissão. É sobre um coração que funciona exclusivamente com probabilidades. Qual a chance disso acontecer? Não, é remota, então nem vou depositar esperança, ainda que o Senhor lhe diga que é naquele espaço remoto que o poder dele será manifestado. O coração incrédulo, ele já não vê mais isso. Ele vai trabalhar com o que é mais provável, ou com aquilo que ele tem certeza, que ele pode pegar, que ele pode ver, que ele pode medir, que ele pode controlar. É uma espécie de cegueira espiritual. E aqui eu queria que vocês observassem bem o comportamento dos homens que foram enviados em missão. Eu perguntei para vocês, o que é que diferencia os 10 homens que voltaram incrédulos dos 2 homens que voltaram crédulos? A grande diferença desses homens não foi por onde eles passaram. Eles percorreram cerca de 800 quilômetros conhecendo essa terra, entre ida e vinda. Obviamente que eles não fizeram os mesmos trechos, mas ambos caminharam cerca de 800 quilômetros indo e vindo. Viram talvez paisagens diferentes, mas um contexto muito parecido. Só que 10 desses homens, ao partirem para a missão, partiram com olhos naturais, partiram com olhos fitos, buscando ver o que era tangível. 2 desses homens partiram com olhos espirituais, partiram a partir da promessa. Caleb percorre 800 quilômetros, mas antes dele permitir que aquilo que os seus olhos captavam fosse traduzido, o coração dele já estava cheio de convicção na promessa de Deus. Para Caleb, nada do que ele visse, ouvisse, tocasse, mudaria a convicção da promessa do Senhor. Percebe isso? Se ele visse um cenário de terra desocupada, amém, vamos invadir, vamos logo tomar posse do que é nosso, está mais fácil. Por isso que Caleb, quando volta, ele fica angustiado, ouvindo os outros 10, contando uma versão negativa dos fatos. Ali, aumentando a dimensão das coisas, trazendo sempre um olhar de desesperança. E aí, o que é que Caleb vai fazer? Eu queria que você voltasse seus olhos lá para o versículo 30, porque para mim é extraordinário. Números 13, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Queridos, qual era a dúvida que existia no coração de Caleb nesse momento? O Senhor prometeu, o Senhor cumprirá.
Tem muita gente, são muitos numerosos, tem mais armas, são mais militarizados, são nações mais fortes. Pouco importava para Calebe as circunstâncias, porque o coração de Calebe estava alicerçado no caráter de quem Deus é. E se Deus prometeu, não há a menor possibilidade de que uma promessa do Senhor não se cumpra. Então, por que temer? E eu fico pensando a angústia de Calebe, dizendo: cala a boca, gente, pelo amor de Deus, vocês não estão percebendo. Vocês não estão trazendo à tona tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, tudo aquilo que atesta a soberania, a grandiosidade e o poder de Deus sobre o seu povo. Vocês não percebem isso. E aí Calebe tenta agora inflar o coração do povo, inflamar o coração, encorajá-los, mas não é isso que acontece. Os outros espias agora sobem o tom e tentam eles mesmos dizer para o povo: olha, não vale a pena. E o texto vai dizer que eles saem ali fazendo uma espécie de fofoca, multiplicando agora essa história com viés negativo. Sob qual perspectiva nós temos encarado e vivido a fé cristã? Quem somos nós nessa história? É uma pergunta que eu e você precisamos responder. Nesta história, cada um de nós, em algum momento, já passou, está ou vai passar por Cades Barneia. Cada um de nós, em algum momento, vai estar diante de um cumprimento de uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Quem somos nós quando nos encontramos em Cades Barneia? Os que creem, porque possuem um coração não otimista, mas um coração convicto na promessa do Senhor, com uma fé madura, consciente, estruturada na palavra do Senhor, não é meninice? Ou nós somos como os outros 10, que se assustam com as circunstâncias, que se apavoram com as circunstâncias e que apequenam o Senhor? Porque, queridos, o que a incredulidade faz, talvez o que eu vá dizer pareça duro para os nossos corações, mas a incredulidade, ela tenta destronar o Senhor. Ela tenta tirar o Senhor do seu trono. E todas as vezes que o nosso coração envereda pela incredulidade, o Senhor não está reinando sobre as nossas vidas. O que esses 10 homens permitiram e inflamaram o coração do povo foi para que o povo parasse de olhar para o Senhor. O pastor John Gardner diz: uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. É duro, né? Seria mais doce se nós pudéssemos dizer que é possível viver a vida cristã sem ter a fé provada. Seria infinitamente mais confortável de viver a fé cristã se não houvessem provações. Mas ele continua: e Deus prova a nossa fé, a fim de que nos certifiquemos que ela é autêntica. As provações que sobrevêm sobre as nossas vidas servem para autenticar, amadurecer a nossa fé. Portanto, é por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos jubilar, nos alegrar, nos regozijar pelas nossas provações. Porque à medida que somos provados, nós vamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. Mas é óbvio que dizer isso do ponto de vista espiritual é maravilhoso e é muito mais simples. Viver as provações da vida, viver cenários de improbabilidade, onde as circunstâncias são terríveis e assustadoras, é extremamente desafiador. Viver isso, falar sobre isso sem estar vivendo isso, é simples. Mas é difícil quando somos nós que estamos olhando para o texto e nos encontramos numa circunstância onde a improbabilidade impera, onde a ausência de notícias positivas impera, onde o cenário é desastroso, onde parece que nada vai mudar.
quando nós estamos nesse cenário, olhar para o Senhor com fé e confiança no caráter dele é um sinal de que nós temos uma fé madura. Eu lembro certa vez, e queria trazer esse relato pessoal, acho que 5 anos atrás. Estávamos eu e Niele aqui na Petra Kelly. E ela lembra, ontem nós conversávamos sobre isso com 2 casais da igreja. Nós caminhávamos na Petra Kelly e eu falava, Niele, não tem condições. Nossa vida é muito estável. Tem alguma coisa errada. Ou a gente não está servindo ao Senhor como deveria e Satanás nos deixou de férias, ou daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. E na minha cabeça, sempre era, acho que um de nós dois vamos perder o emprego e a gente vai passar por uma crise financeira. E eu tinha absoluta convicção que era isso. E passou-se o tempo. E a gente descobriu que, na verdade, não era financeira, não era nenhuma condição crônica com os nossos pais, não foi nenhuma catástrofe que nos sobreveio, mas foi o cenário que nós vivemos 3 anos atrás, onde nós tentávamos engravidar e eu recebi um diagnóstico. Os irmãos que não souberem vão saber agora. Recebi um diagnóstico de infertilidade e, adicionando a esse diagnóstico, um tumor que o médico olha para mim no consultório e diz, olha, vamos agora esquecer a ideia de filhos e você precisa ir para a mesa de cirurgia urgente, porque a gente tem que pensar na sua vida. Porque as condições preocupavam. Esse tempo passou, o tumor foi benigno, o Senhor foi tratando o nosso coração, mas a gente só foi entender, e eu só fui entender Cades Barneia quando eu vivi o vale. Porque até então eu já tinha lido esse texto e era muito simples olhar para esse texto. Até que eu me encontrei no vale e eu precisei, junto com Niele, olhar para o Senhor e confiar no caráter do Senhor, apesar das circunstâncias, onde um médico chegou e disse para a gente que nós tínhamos 0% de chances de ter um filho de maneira natural, biológica. Então era um cenário de improbabilidade plena. E por mais de 2 anos, eu repousei a minha vida em um diagnóstico médico. Porque o médico me disse que era 0%, então acabou. Fazem 3 ou 4 semanas que eu preguei, e eu falei que eu não conseguia, eu não sei quantos irmãos lembram, eu falei, eu não consigo orar ao Senhor pedindo um milagre. Mas já fazem 3 semanas que eu consigo orar ao Senhor pedindo um milagre. E hoje eu consigo olhar e dizer que eu conheci agora verdadeiramente o Senhor numa profundidade que eu não tinha atingido ainda, onde eu passei 2 anos e meio para sair dela. Por quê? Porque um médico me disse, e ele estava fazendo o papel dele, está certo. Cientificamente ele está certíssimo. Mas a minha fé não foi capaz de ultrapassar os limites que a ciência me deu. Hoje eu disse para ela, hoje não, recentemente eu falei para ela, saímos de Cades Barneia. Agora a gente vai entrar na terra. Não sei por quais meios o Senhor vai prover, mas eu creio que Ele vai prover, porque agora eu creio. Percebem que às vezes a gente vive coisas bem parecidas, e eu quis trazer esse relato pessoal para que fique mais simples de vocês entenderem como muitas vezes isso se instala no nosso coração. Às vezes é um cenário que um especialista já disse para você, esqueça. Não adianta tentar. Mas será que a nossa fé ela é capaz de nos levar a transpor o que a realidade diz e de perguntar, Senhor, e o que tu queres para a nossa vida? Eu sei que os homens já disseram que não, seja na saúde, na área financeira, em tantas áreas que nos envolvem. Será que a nossa fé ela é capaz de ir além do que o homem fala? O pastor John Gardner termina, somos continuamente confrontados com grandes oportunidades brilhantemente disfarçadas de problemas insolúveis. Somos diariamente confrontados com grandes oportunidades de amadurecer a nossa fé quando estamos diante de problemas disfarçados de insolúveis. Percebe? Terceira e última lição. Um coração incrédulo distorce a realidade e exagera. O terceiro sinal da incredulidade é a distorção e o exagero que o medo e a dúvida causam em nosso coração.
É bem provável que o povo que ocupava a terra fosse mais forte do que o povo de Israel. Mas existiam algumas perguntas que o povo poderia ter feito. Bom, será que eles eram mais fortes do que o Deus de Israel? Os israelitas, ao olharem para si, poderiam imaginar não serem capazes de destruir esse povo. Mas e o Senhor? Será que eles eram tão grandes, tão fortes, tão poderosos, que até mesmo o Senhor seria derrotado por eles? Porque veja, tudo bem, eu só tenho 1,70 m. Então, se por acaso eu encontro, eu não sei quantos conhecem Andrei aqui na igreja, e eu encontro Andrei, e eu vou precisar, por algum motivo, confrontar Andrei, eu não farei isso. Eu vou dizer, tome, o que é que eu posso fazer a mais? Porque a diferença de estatura vai se sobrepor. Mas o que estava em xeque aqui não era uma conquista de um povo sem Deus e um povo sem Deus. O que estava em xeque aqui era o caráter da promessa de Deus. Percebam que o povo olha tanto para a realidade, exagera tanto, ao ponto de dizer, olha, nós somos como gafanhotos diante deles. São homens tão altos e tão fortes que nós somos como gafanhotos e eles para nós. Nós seremos facilmente derrotados. O povo não é capaz de olhar para o poder de Deus, eles sequer questionam. Quando eles falam das cidades, dos muros altos, fortes, das muralhas, será que eles se perguntaram, será que essas cidades podem ser protegidas contra Deus? Será que aquelas pessoas que eram gigantes eram maiores do que Deus? Sabe qual era o problema aqui desse povo? Eles estavam olhando para o processo de possuir a terra e estavam fazendo uma avaliação se a força do braço deles era suficiente para medir forças com quem ocupava a terra. Simples assim. Vou lá, olho, verifico minha casa e digo, temos ou não temos condições de entrar nessa briga? Nosso exército é suficiente? Temos armas suficientes? Temos alguma estratégia que nos garanta a vitória? Quando o povo olha dessa forma, ou quando nós olhamos para a nossa vida dessa forma, é uma vida que está olhando e se baseando na força do braço de quem, queridos? O nosso. Não, eu não consigo, então nem vou me envolver com isso. Óbvio que nós precisamos ser responsáveis, diligentes com as decisões que nós tomamos, mas nós também precisamos crer que o Senhor está conosco. Que há batalhas em que o Senhor expressamente disse ao seu povo, eu estou com vocês, e se Ele disse que está conosco, nós vamos avançar. Quando nós deixamos de encarar a realidade de que Deus é por nós, e que Deus está ao nosso lado, nós perdemos a perspectiva da realidade, e coisas que sim são importantes, são difíceis de encarar, se tornam muito grandes. Elas simplesmente perdem a proporção. E aí o povo vai dizer, o povo é forte, as cidades são grandes e fortificadas, há gigantes na terra. Você vê aí o superlativo da realidade que eles viram, mas em nenhum momento esses 10, ou aqueles que foram influenciados, disseram, mas o Senhor é maior. O coitado do Caleb, sozinho, gritando aos 4 ventos, de que Deus era maior, de que apesar das circunstâncias, Deus estava com eles. Eles simplesmente não conseguem olhar isso. Quem somos nós, queridos, quando voltamos para casa todos os dias? Quando encaramos aquela semana em que algo ruim sobreveio, em que uma notícia ruim veio sobre nós, em que o cenário futuro não é animador, como nós damos as notícias? Eu brinco que eu vi uma pessoa uma vez falando que precisava juntar X reais. Eu não me lembro, acho que era 2, 3 mil reais. Estava arrecadando para fazer um procedimento. E eu perguntei assim, você já tem quanto? E a forma que essa pessoa me comunicou foi extraordinária. Lembrei quem foi minha sogra. Ela disse assim, eu já tenho 200 reais. E eu fiquei rindo, porque a minha cabeça foi, tá, tu tem 200, acho que era 2.000, uma coisa assim, por cirurgia. Eu disse, faltam 2.800. E ela estava no banco de trás. Eu fiz, sogra, faltam 2.800. Aí ela disse assim, não, só faltam 2.800. Aí eu me calei, me recolhi a minha insignificância naquele momento e fiquei refletindo. Parece simples, né? Eu já tenho 200 reais, faltam só
2.800. Bom, era a forma que ela estava encarando. A cirurgia foi feita, ela conseguiu até fazer plano de saúde. E ela disse assim, eu tinha absoluta convicção de que o Senhor ia prover. E aí foi outra cajadada que eu tomei, porque eu tinha absoluta preocupação de onde iam vir o resto dos recursos. A forma que Caleb diz é como se fosse a minha sogra dizendo, faltam só. Gente, o povo é grande, as cidades são fortificadas, os muros são altos, mas só falta a gente ir. Era isso que Caleb está dizendo. Gente, só falta a gente ir, não precisa de mais nada. Junta aí as trouxas e vamos embora. Enquanto as outras pessoas eram as que estavam dizendo o quê? Mas falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Quem somos nós quando voltamos para casa e precisamos dar notícias ruins? Damos essas notícias, porque o relatório ele não foi animador. Ele tinha um cenário desafiador. Mas nós contamos esses relatos na perspectiva de quem vê o Senhor na situação, e aí é um relato animador e esperançoso, ou contamos relatos na perspectiva de quem não vê o Senhor, e aí a situação ela é catastrófica. Eu queria que você refletisse sobre isso. E eu queria concluir convidando cada um de nós a sermos Caleb. Vamos partir agora mesmo para a terra prometida, pois tenho a certeza de que a possuiremos. Versículo 30 do capítulo 13. Vamos partir agora mesmo, porque temos a certeza de que a possuiremos. Essa é a fé que eu e você precisamos amadurecer, buscar, desejar, trabalhar para chegar até ela. Os obstáculos que encontramos durante a nossa jornada se apequenam todas as vezes que nós o comparamos com o Senhor. Dica de ouro. Coloca na tua Bíblia, põe alguma coisa. Todas as vezes que você estiver diante de um cenário assustador, coloque ele de lado, de quem é o Senhor. E se assuste com a diferença de tamanho. Porque nem de longe as circunstâncias adversas se aproximam da glória, da grandeza, do poder e da soberania de Deus. Talvez o que nós precisemos é limpar as nossas lentes, que às vezes estão sujas, e a gente está olhando tanto para esse mundo que todos os dias nos enche de notícias desanimadoras, desesperançosas, que a gente fica ali com uma visão meio opaca. E a gente para de perceber a grandeza de Deus. 2 semanas atrás, nós estávamos reunidos com os líderes de células de jovens e adolescentes, e numa reflexão com eles, a gente estava de frente para a praia. Eu pedi que eles olhassem para a praia e dissessem o que é que eles viam. E aqueles que falaram disseram a grandeza de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus, escancarada, todos os dias. Às vezes a gente não percebe, está tão corrido, né? A vida está tão frenética. Nós vivemos aqui numa cidade que nos permite ver o mar, que para mim, de maneira particular, é algo que mais me espanta e me leva a refletir sobre a grandeza de Deus. Todos os dias os céus declaram a grandeza, a glória, o poder, a majestade do Senhor. Nós precisamos lutar contra a incredulidade. A gente precisa todos os dias. Quem tem óculos sabe da importância de limpar as lentes. Se você não limpa a lente do seu óculos, você fica com a visão prejudicada. E espiritualmente, queridos, é exatamente a mesma coisa. Se você e eu não limparmos a lente das nossas vidas, nós vamos voltar da nossa missão de reconhecimento, vendo só desastre, só catástrofe, só coisa ruim. Mas se você limpa a lente dos seus olhos, só tem uma coisa que você vai poder ver. Um Deus poderoso, majestoso, que governa o mundo na palma da mão. E você está na palma da mão do Senhor. Então por que temer? A gente teme porque, enfim, nossa fé ela é vacilante.
mas que ela não passe disso. Que ela não deixe de ser vacilante e se torne incrédula. Confie no Senhor. Sede forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Curva sua cabeça. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua graça foi revelada a nós, o teu poder foi manifestado sobre nós que estávamos mortos, distantes do Senhor, mas o Senhor, por meio da tua ação na cruz, nos trouxe de volta, Pai. Nos reconectou ao Pai. E hoje nós temos vida, e vida eterna, vida plena, vida abundante. Temos a convicção de que esse tempo, de que essa peregrinação não vai extinguir a nossa vida, porque os nossos olhos estão na eternidade, Pai. Pai, eu quero te pedir, nos ajuda a limpar as lentes dos nossos olhos, que possamos, Senhor, todos os dias, olhar para esse mundo caído, cruel, perverso, desesperançoso, mas olhá-lo sobre a perspectiva do Senhor, olhar pelas janelas da cruz, pelas janelas da graça e contemplar a obra do Criador, a intervenção do Criador e termos a convicção de que muito em breve tudo isso vai ser limpo, Pai, e o pecado vai ser extinto e haverá uma nova terra, um novo céu e nós estaremos plenamente diante do Senhor. E aí os nossos olhos não terão mais chance de ficarem embaçados, porque te veremos plenamente, como face a face. Nos ajuda, Pai, a lutarmos contra a incredulidade, que às vezes tenta se infiltrar em nosso coração. Que possamos desenvolver uma fé madura, consciente, construída na palavra de Deus. E que possamos ser como Caleb, que olhava a vida e os seus desafios pela ótica